É engraçado, amor, né? Se você googar a palavra amor, aparece tanta coisa que a gente fica até assustado, desde cantores dos mais diversos a vários livros bem interessantes, né? Eu podia levar essa carteira para você comprar uns copos lá no livro. Poxa, todo mundo. O que foi aí, gente? Tem alguém tá. Ixi, não. Vamos deixar ser fechado o carro. Tá, pode passar o próximo slide, Pedro. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Que isso, mãe? Ixi. Próximo, Pedro. Tá ouvindo ou congelou aqui? O que aconteceu? Pedro, tu tá mudo. Não, eu tô ouvindo assim, é só para o pessoal mutar o áudio, eu acho que o do Péricles que tá aberto. Isso. Seu áudio. Eu ouvi a voz da Edidel. Foi mal, galera. Tudo bem, tranquilo. Eu Oi, vou passar Del, então tudo pro bem? próximo. Então, eu peguei essa definição, procurei uma bem basicona, bem basiquinha, né, para a gente ver, ó, definição de amor. Afeição é por outra pessoa, né, em outra pessoa, nascido de laço, de consanguinidade ou de relações sociais. É uma atração baseada no desejo sexual. Se a gente for olhar as definições de amor, ela vai estar ou ligada na questão sexual ou na questão maternal, mãe e filho. Sempre, a maioria das definições de amor, elas vão te trazer para esses dois caminhos, né? Então, hoje o que eu quero fazer com vocês é dar uma separada, não assim, pode passar, Pedro, próximo. Eu vou usar o primeiro texto bíblico, eu coloquei os textos todos aí nos slides, porque a gente não pode falar de amor se lembrar que ele é um mandamento. A gente pode pensar que ele é um verbo, ele é uma virtude, ele é um monte de coisa, mas em primeiro lugar o amor ele deve ser entendido como um mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, que é Deuteronômio 6:5. No Novo Testamento, a gente já vê lá falado por Jesus, né, o resumo dos mandamentos. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Marcos 12:30. E o texto que eu gosto, que é o texto que eu vou utilizar mais, seria mais esse último texto aí, que é amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, você vê três distinções aí sobre amor, né? Isso tudo na Bíblia, e sempre nos lembrando que é o mandamento, o amor. Próximo, Pedro. Eu peguei como base esse livrinho do C.S. Lewis, acho que vocês todos conhecem, eu gosto mais dessa capa. Thomas Nelson, me perdoe, mas eu prefiro essa capa do que a deles. Essa aqui é da Martins Fontes, com C.S. Lewisinho aqui. Então, eu gosto muito dessa capinha. Eu tenho outro também, mas esse aqui eu gosto mais. E esse aqui eu posso riscar, o da Thomas Nelson, eu fico com pena. O C.S. Lewis divide amor, ele é bem mais uma questão mais filosófica, então é um livro que a gente ia levar no mínimo umas 4 horas para estudar ele com mais profundidade. Eu vou dar só um passeiozinho aqui para a gente entender. Ele divide em divide em duas grandes primeiras divisões, que é amor-doação e amor-necessidade. O amor-doação, ele diz que é o amor que leva um homem a trabalhar, a planejar e economizar para o bem-estar de sua família. E o amor-necessidade, que acho que são aqueles mais comuns, ele chama de amores naturais. São os impulsionados pelo instinto. O amor que leva a criança sozinha e amedrontada a correr para os braços da mãe. Dentro disso, ele vai subdividir ainda em prazer. Eu deixei o prazer para lá e vou focar aqui só no amor. Ele também divide em prazer, doação e prazer-necessidade, né? Mas vamos seguir só com o amor aqui. Então, lembra, amor, doação e amor, necessidade. Amor, doação, vocês vão ver na frente que é o amor de Deus para conosco. Que amor, necessidade, são todos os nossos amores humanos, né? Pode passar, Pedro. Amor e Deus. Deus é amor, mas o amor não é Deus.
Os amores humanos podem ser imagens gloriosas de amor divino. O que ele diz com esse? Deus é amor, mas o amor não é Deus. É porque ele diz que quando o amor se torna um Deus, ele é o próprio diabo. Por quê? Porque ele se torna uma idolatria, um ídolo nosso, né? Então você vê que a diferença, Deus é amor, mas o amor nunca pode ser o nosso Deus. Deus, eu amar uma pessoa, eu amar o meu trabalho, eu amar algo que não seja Deus, ele se torna um idólatra, tá? E os amores humanos podem ser imagem gloriosa de Deus quando a gente vai ver esses amores mais lá para frente, nesse próximo slide. Pode passar, Pedro. Os 4 amores, né? Que é o título do livro. Ele divide os amores em afeição, amizade, eros, caridade. Vamos lá para o próximo para explicar um pouquinho o que são esses amores. A afeição é o mais humilde dos amores, o mais simples, o menos melindroso, o mais universal. Afeição é o carinho, é afeto, tá? É porque ali faltou um T. Afeto, carinho especial, não precisa de explicação, produz em nós a alegria, mas precisa haver bom senso. Por exemplo, o amor aos pets é um tipo de afeição. Então, o amor àquele sapato velho que te dá conforto é uma afeição. É você ter uma afeição por objetos, por coisas. Isso é a boa e velha afeição. E o que é que a gente tem visto muito hoje? Claro, a gente tem falado muito de revolução afetiva, né? Então, o que a gente percebe é que nessa questão da revolução afetiva, o que aconteceu é que as pessoas não querem aprofundar e me dar passos a mais. Não, eu quero lidar só com os meus afetos, só com as coisas que eu gosto. Isso tem várias palestras aí de YouTube, já tem várias pessoas falando sobre o assunto, mas principalmente o Guilherme lá no Labri falando sobre a revolução afetiva, né? Que ele fala toda essa questão da revolução sexual, que eu estou muito mais preocupada com o meu afeto do que com qualquer outro compromisso, com esse amor primeiro, as coisas que eu gosto. Eu só quero o que eu gosto. Tá? Essa foi a teoria desenvolvida bem pela Eva Illouz, né, que é uma socióloga judaico-americana. Esse livrinho aqui, não sei se vocês já ouviram falar dele, então ela traz toda uma teoria, vale a pena depois dar uma lida nesse assunto, para vocês entenderem o que é isso, o que vale é o que eu sinto, e não o compromisso que eu tenho. Então, se eu caso e não estou mais satisfeita com aquilo, eu saio para outro relacionamento. Então, os compromissos não têm mais validade. O que tem validade é o que eu sinto, é a minha afeição. Próximo. Amizade. Esse parece que é um dos amores que o C.S. Lewis mais gosta, né? Ele fala de amizade. É o menos ciumento, sempre alegre quando chega alguém novo, costuma nascer de interesses comuns, é desenvolvido socialmente, é o menos biológico dos amores. Ele é o instrumento pelo qual Deus revela a cada um a beleza de todos os outros. E ele para ele ilustrar, ele traz essa imagem para a gente, né? E ele fala assim que enquanto o amante é olho no olho, os amigos são ombro no ombro, eles estão lado a lado, né? Então, nas relações de amizade sempre cabe mais gente. Nas relações dos amantes, não. Nas relações dos amantes não cabe mais ninguém, a não ser Deus, né? E a amizade brota do companheirismo. Então, a gente sabe que outro dia eu estava falando com uma pessoa sobre a questão de irmão e amigo. Eu falei, olha, amigo, a gente escolhe. E irmão Deus nos dá para amar. Né? Então, a amizade é tudo isso que a gente descreve aí. E a gente vê como Jesus lidou com a questão de amizade. Verdadeiramente sabereis que sois meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Então, assim, isso é amizade. Para vocês que são solteiros, o C.S. Lewis, nesse livro, ele fala uma coisa assim que eu discordo, tá? Uma coisa, das primeiras coisas que eu discordo com ele, que ele diz que é impossível haver uma amizade verdadeira entre o homem e uma mulher. E só que eu escrevi esse livro nos anos 50, né, na Inglaterra. Você imagina que para ele, que era um cara meio sisudo, um anglicano sisudão, a amizade entre pessoas de sexo oposto não era muito... Ele achava sempre que existia um componente erotizante. Mas o nosso exemplo tem que ser Jesus. E a gente percebe que Jesus conseguiu ser amigo de mulheres. E é bom, dentro de relacionamentos, existe amizade entre pessoas do sexo oposto, que talvez dentro dessas amizades é que vai
pode nascer bons amantes, né? Bons companheiros de vida conjugal. Com o inimigo é que não dá para você casar, né? Então, primeiro, quantas vezes vem votos de casamento, meu melhor amigo, meu não sei o quê, meu isso e aquilo. Então, assim, olha, vocês que estão nesses relacionamentos de amizade aí dentro, quanto solteiros, descobrem nessas amizades o que pode se tornar bons amigos ou talvez bons companheiros de jornada. O C.S. Lewis fala que a amizade é uma jornada, não é companheiro de eventos, mas de jornada. E ele tem uma palestra muito boa sobre isso, onde ele pega João 15, João 14, é o 13, 14, e faz uma palestra muito interessante sobre amizade, né? Então, a gente tem que lembrar que essas amizades, as amizades verdadeiras, elas são eternas, elas são companheiras de jornadas mesmo. Próximo, vamos falar sobre Eros. Aí vamos, o Eros é o amor que estão entre os amantes, né? É o estar apaixonado. Ele é o mais sensível dos amores. É a maneira mais profunda. É a intimidade, é o envolver com o outro, com o outro sexo, né? Eu gosto muito dessa divisão, apesar é engraçado que o C.S. Lewis traz para esse amor a simbologia da mitologia grega, né? E ele usa esse amor, Eros, o Eros e o Vênus, que é o próximo. Eros versus Vênus. Pode passar, Pedro. Eros. O Eros não deseja apenas o ato sexual, mas a pessoa amada. O desejo sexual visa o outro. Então, o Eros é um amor altruísta, né? O Vênus é o que ele chama de venalidade, que é o desejo, o ato sexual simplesmente, o ingrediente carnal de Eros. O sexo pode acontecer sem o Eros, mas ele seria o adultério, que aí seria o sexo ocasional, o sexo recreativo, a relação utilitária. Então, a pessoa é usada só para satisfação sexual do outro. É interessante, eu acho muito interessante essa divisão que C.S. Lewis faz do amor erótico como sendo algo bom. E quando ele ainda usa uma figura que eu acho bem interessante, ele usa a figura do esterco, do adubo. Ele fala assim, olha, o adubo no jardim, ele está no lugar certo, ele é Eros. Quando ele é colocado em cima da mesa, ele é Venal, ele é Vênus, ele está no lugar errado. Vocês entenderam? Próximo, vamos para o amor, o mais sublime dos amores, né? Que é a caridade. É interessante que eu não sei para vocês, para mim essa palavra caridade é tranquila. Tem algumas pessoas que ficam meio assim, caritas, né? Caridade, a coisa assim mais espírita, mas eu não tenho nenhum problema realmente com esse termo. É o amor que vem do coração de Deus para o nosso coração. É somente na caridade onde todos os amores ganham sentido. Esse é o amor doação, né? Aí eu gosto, não tem texto para exemplificar melhor do que o 1 Coríntios 13, né? E tem um livro muito bom, que eu gosto muito, é esse aqui do Jonathan Edwards, Caridade e seus frutos, um estudo sobre o amor em 1 Coríntios. Não sei se vocês conhecem isso, mas se vocês quiserem de aprofundar no estudo de 1 Coríntios 13, esse é o livro que eu indico. Então, a gente sabe, no texto de Coríntios tem ainda que eu falo a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze. E dentro de todo esse texto de Coríntios, a gente vai ver todos os frutos do amor, né? Acho que todos vocês já leram uma vez na vida. É interessante que quando me formei no meu culto ecumênico, foi lá na igreja do Dom Boi, na formatura foi esse texto. E toda turma, eram 2 turmas de psicologia, uma de manhã e outra de noite, todas quiseram esse texto. Pessoas que, assim, que nem se comunicavam, nem tinham muito contato com a igreja, umas eram católicas, outras não, outros não era nada, mas todos queriam, todos nós recitamos esse texto junto. Né? Porque você vê até as pessoas que não são teístas, elas gostam dos frutos do amor desse texto de Paulo em 1 Coríntios 13. Tem um outro livro interessante. Então, assim o amor deve dispor a todos os deveres, seja para com Deus, seja para com o homem. E assim dispõe a todos os deveres. Então, segue-se que ele é a raiz, Deus é a raiz, é a fonte, por assim dizer, a abrangência de todas as virtudes. Né? Claro, a gente sabe que a fonte de toda a virtude está em Deus. Próximo, Pedro.
Amor na prática. Tem um livrinho aqui da Monegismo que chama Fé, Esperança e Amor. Ele traz também uma coisa, uma práticazinha boa. Amor é a virtude que busca união, satisfação e boa vontade. Amor ao próximo. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se ira contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal a quem chamar. Tolo estará, quer dizer, os xingamentos. Então, o mandamento do amor, ele está permeado em toda a Bíblia. Hoje a gente estava até discutindo se a vara é um mandamento, esse eu ainda não sei, mas certeza que o amor é um mandamento. Próximo, Pedro. Gente, eu estou rindo aqui de eu ter pego essas 5 linguagens do amor, porque, assim, é um livro, não sei se você já ouviu falar desse livro, já? 5 linguagens do amor? Do Gary. Ele tem esse livro, acho que é do mundo cristão, né? Do mundo cristão. E esse livro ele fez primeiro para casais, né? Para tratar de casais. Mas acho que a coisa fez tanto sucesso que ele já dividiu esse livro. Tem as 5 linguagens de amor para adolescente, para criança, para os solteiros. E eu estava dando uma lida lá no dos solteiros, achei interessante, eu acabei com o meu preconceito com o livro, tá? Então ele fala, como é que você vai praticar esse amor? Um para com o outro. Ele fala sobre palavras de afirmação, quer dizer, sempre que você for se dirigir ao outro, dirige de forma afirmativa. Presentes, ato de serviço, tempo de qualidade, toque físico. Eu acho que vale a pena para os jovens, para vocês solteiros, fazer um estudo sobre esse livro. Né? Ele sai assim um pouco é bem interessante. Eu estava aqui olhando agora dentro das 5 linguagens do amor, o que ele estava dizendo, e eu achei bem interessante. O que eu passei, gente, nesses slides é um escopo do que de fato a gente fala sobre o amor. Porque se a gente for aprofundar em cada um desses, a gente realmente leva um tempo, e é um tema bem interessante. Eu queria ver se vocês têm perguntas, se vocês têm algumas dúvidas, o que vocês gostariam de começar, para a gente começar a interagir sobre o assunto. Certo? Acho que foram todos, né, Pedro? Os slides? Foram todos os slides, foram. Então, vamos para as perguntas, interações? Vamos lá, temos tem perguntas da plateia. Pode tirar o slide, tirar o viu? slide, tá bom. Pode. Beleza. Temos alguma pergunta de alguém? Vai falar ou quer que eu abra o chat? A pessoa fala. Pode, isso, quem quiser pode só desmutar o microfone e... O Marcos, você ia fazer uma pergunta. Eliana, bem interessante essa parte conceitual a respeito dos tipos de amor, né, que a Bíblia traz. E eu achei bem interessante a parte que você disse que quem busca um casamento, né, ou desenvolver o tipo de amor que se desenvolve dentro do âmbito conjugal, seria muito bom, antes disso, ter uma boa amizade, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouco sobre o benefício disso e como é que os jovens poderiam, talvez, chegar a essa conclusão de que deveriam partir para o próximo passo. Olha só, nós fizemos tem um grupo aí de meninas, a Manu é dona do grupo aí com a Paula Lobão, ela pode depois falar com vocês, a gente tem estudado um pouquinho sobre essa questão. E eu fiz questão de, quando a gente começar a falar sobre o assunto, de falar paquera, acho que paquera os cristãos não fica bem. Pré-namoro, namoro, né? Então tem vários critérios que a gente pode a primeira coisa, o pré-namoro, você não vai namorar, como eu falo, você não vai namorar alguém que você não conhece, que você nunca viu, que você não sabe quem é. E é bom que esse processo de pré-namoro é um processo de amizade, né? Dentro do grupo de vocês convivem, vocês começam a ver um e o outro, ver quais são as pessoas que têm mais afinidade com você. Como é que você vai descobrir isso? Convivendo.
vivendo no dia a dia, participando de acampamentos, vendo como é que a pessoa levanta, como é que a pessoa se dirige, como é que você convive uns com os outros, né? E esse pré-namoro, que é um livro do Merkel, né, que é a Perguntas e Respostas sobre o Namoro e Noivado que Deus Sempre Quis, ele é bem mais objetivo. Ele sempre fala assim, e eu peguei, o dia que a gente foi falar sobre o assunto, eu peguei o casamento de Isaac e Rebeca. Quem vai escolher um namorado para você? Né, ou a namorada? Aqui naquele caso específico, Abraão chama o servo mais velho e ele faz um juramento, né? Põe a mão embaixo da minha coxa e você vai buscar alguém para o meu filho, não dessas mulheres daqui, vai ser das mulheres específicas do povo dele, né? E o servo ora antes dele, quando ele chega lá, a primeira coisa que ele faz é orar e colocar diante de Deus alguns critérios para que ele entendesse que aquela pessoa fosse a pessoa que Deus estava escolhendo para o filho de Abraão, né? Então, assim, tem essas questões todas. A primeira coisa que você tem que pensar, eu estou disposto a namorar? Eu quero namorar? Por que eu quero namorar? Acho que antes, a vida tem etapas. Então, eu sempre acho que o namoro é o primeiro passo para você ter compromisso, é o compromisso mais sério, como noivado e casamento. Você não vai namorar por qualquer coisa. O Vadzela tinha uma expressão que eu gostava de dizer, namorando para casar ou para que é? Né? Você não vai namorar para que é, você vai namorar, de fato, pessoas de igreja não namoram para que é, pessoas de igreja não namoram para casar. Então, se você é uma pessoa que está no meio do estudo, não tem condições de pensar, de planejar uma vida de casal, um sustento, um autossustento, fica quieto, é melhor ficar quieto, né? E desenvolvendo amizade com essas pessoas. Nesse processo, você encontra alguém e aí direciona a sua vida. Você estava pensando em sair para fazer um mestrado, não sei aonde, não, agora eu tenho essa namorada, a gente vai casar primeiro, então você vai realmente direcionar seus recursos para isso. Então, as coisas têm que ser propositadas, né? A gente não pode pensar que as coisas vão acontecendo assim, a gente empurrando com a barriga, não. Tem que ser mais propositada, né? A gente tem que ter propósito no que a gente quer fazer. Então, primeiro, sejam amigos, né? Depois das amizades, se você sente que você está tentando, está gostando de uma forma especial daquela pessoa, a primeira coisa que você tem que fazer é orar. E depois você procure alguém mais velho que você, um dos líderes da igreja, e converse com essa pessoa e pergunte, intermedie seu namoro nesse sentido, de você ser orientado. Porque é melhor você fazer isso antes dos problemas acontecerem. Às vezes a pessoa já está interessada no outro, você não está sabendo. Então, você vai gastar uma energia com aquilo, sendo que a pessoa já está encaminhada em outro relacionamento. Tem que ser propositais e práticos nesse sentido. Às vezes, quando a gente olha para alguém e se apaixona, a praticidade vai embora. Mas nós precisamos disso, certo? Respondi, Agnello? Ou ficou alguma coisa aí? Sim, sim. Aí, pessoal, excelente. Sejam propositais. Obrigado. Enquanto isso, vão sendo amigos, vão desenvolvendo boas amizades. Com certeza. Né? Eu queria emendar uma segunda pergunta, se for possível. A gente fala muito sobre vida conjugal, como desenvolver os padrões adequados em um relacionamento, mas a gente pensa pouco sobre uma teologia da solteirice, eu vou colocar desse jeito. Sim. Né? Porque é comum que o coração de um jovem seja assim bem levado pelos seus sentimentos, né? Nesse tempo que a gente tem vivido, né? E as pressões surgem de vários lados, né? A pessoa tem que estar namorando, ou se não estiver namorando é um problema, né? Tem um problema de relacionamento, tem um problema de baixa estima, é uma pessoa que tem algum problema envolvendo a sua própria sexualidade, e às vezes a pessoa que é vista como alguém que enxerga corretamente essa questão, né, de eu sei que uma hora vai acontecer, ou então eu quero caminhar e alcançar determinados passos antes, me desenvolver em determinado aspecto, ela se sente meio incomodada e pressionada em relação a esse assunto, sabe? De desenvolver logo, né? E aí que entra o papel das amizades, né? E aí um pouquinho sobre esse aspecto também. Como é que você acha que um solteiro pode se comportar em relação aos seus afetos? É interessante que esse livro do Gary, esse último que eu citei, ele traz umas coisinhas boas sobre esse aspecto.
Eu gostei, eu acho que é um livro que eu recomendo vocês darem uma lida com carinho nele. E o livro do Merkel, que já é mais direcionado para namoro, que é Perguntas e Respostas sobre Namoro e Noivado que Deus Sempre Quis. Mas o que eu vejo é que é o seguinte, há uma pressão, sim, do grupo. Eu já vi em situações, assim, em acampamentos de adolescente, não tem a menor condição de você estar forçando a barra para os meninos ficarem namorando. E eu vi pastores, líderes, com essas brincadeiras, forçando barra para os meninos começarem a namorar. Gente, não é assim, você não pode apressar o rio, né? Eu creio que há tempo para tudo debaixo. Será que travou aí? Travou aqui também. Não travou, né? Travou. Vai ficar no ar, essa aí, hein? Solteiro se segura. Daqui a pouco ela volta. Quando fala dos solteiros, o negócio trava. Poxa vida. Até isso tá travando, que isso. Não, a vida de solteiro é uma vida difícil, Nossa, gente. Não tem cara. condição, não. Até por orientação trava. Tenhamos fé, pessoal. Vai passar. Amém. Às vezes. A gente vai casar com Cristo, então vai dar tudo certo. Mas eu acho que isso que o Marcos falou é uma coisa que eu também sinto bastante falta da teologia para solteiros mesmo, assim, sabe? Reuniões que conversem sobre isso, não ser só no âmbito de namoro, sabe? Só de relacionamentos. Eu até quero depois conversar com o Pedro, eu tenho aqui matutado algumas ideias para a gente tentar fazer reuniões com solteiros, para a gente conversar não somente sobre relacionamentos, porque, gente, sempre é isso. A gente sempre cai nas mesmas questões de como desencalhar no rolê. Mas não é só isso, né? A gente tem uma vida além disso, né? A maioria daqui do grupo, eu acho que nesse grupo aqui da OMP, a maioria são solteiros, mas a gente tem desenvolvido a nossa vida profissional, a gente tem desenvolvido a nossa vida espiritual, a gente tem desenvolvido várias coisas, e às vezes a gente é tratado mesmo como cidadão de segunda classe, porque não é casado. Parece que o nosso sonho, a nossa vida se resume ao casamento. Tipo, eu só vou ser mulher ou homem de verdade quando eu estiver casado, sendo que Deus está fazendo a gente crescer nas nossas feminilidades e masculinidades na medida que a gente vai se parecendo mais com Cristo. E acho que às vezes, graças a Deus, nossa igreja, não sei o que vocês sentem, né? Porque eu não sei se a Helena já voltou, mas eu como solteira que sou mais velha mesmo, já passei os 30 anos, né? Que não queria, né? Tá com 30 solteira. Martou, aí o que acontece? Mas em parte na redenção eu me sinto muito respeitada como uma mulher de 30 anos solteira. Quando eu era mais jovem, tinha 20, 21, 22, muito jovem, eu já era tratada assim, é como se ela não tivesse muito valor se não fosse pelo casamento. As mulheres não davam muita ideia para uma mulher mais nova, né? E muitas fazem isso, casadas às vezes desprezam as solteiras ou se afastam das solteiras, né? Mulheres mais velhas às vezes não têm tanta proximidade com mulheres mais novas, ou então até as casadas mais novas se afastam das solteiras em alguma medida. E eu não vejo isso na redenção. Na redenção a gente consegue ter várias relações independente do seu estado civil. E eu acho isso bacana. Me preocupa também para se desenvolver essas coisas. E aí você descobre outro rolê, que às vezes a gente solteira que afasta as mulheres casadas da gente. Porque a gente fica, às vezes, querendo, ou mulheres ou homens casados, a gente fica assim, ele é casado, eu não vou conversar com ele porque ele é muito ocupado. E aí o solteiro se priva e priva o casado de ter uma relação independente do status, entendeu? Vocês deram uma entendida nisso? Às vezes assim, eu não vou andar com aquele grupo de homens casados porque eles têm outros assuntos, mas você solteiro pode fazer parte daquele grupo para você já aprender e viver na amizade. Estágio, né? Estágio, porque às vezes, quantas mulheres casadas a gente pede, às vezes, para participar de uma resenha com as solteiras, porque a gente faz uma resenha grande para cantar, não sei o quê, e aí as mulheres casadas dizem, poxa, vocês nem chamaram a gente, porque são da nossa idade, às vezes a gente afasta sem querer, então acaba que a gente também tem essa meia-culpa, sabe, de não se abrir para os relacionamentos independente do estado. Por isso a gente precisa trabalhar bastante uma teologia da solteirice, de como a gente pode se relacionar bem com os nossos irmãos, quer sejam mais novos, mais velhos, casados, solteiros, divorciados. Tem algumas pessoas não acreditam nesse caso que às vezes se sentem sozinhas ou sozinhos, se sentem deixados de lado. Já existe todo um estigma
né, uma questão da como a igreja vê o divorciado, e aí quando a gente não sabe tratar, como a gente não sabe ter uma amizade, não chama para sair, piora ainda mais aquele sentimento que a pessoa já tem carregado pela própria história, a própria questão do desgaste de um próprio divórcio. Então, tem isso também, né? Viúvos, eu acho que nossa igreja não tem esse contexto, né? Mas em algum momento vai ter. Então, como a gente vai ter essas relações de forma saudável? Eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, sim, e buscar meios de aperfeiçoar isso. É isso. Hoje, eu acho que foi porque eu tirei o óculos. Eu tirei o óculos. Mas viu? Foi Óculos imediato. poderoso, hein? Dá uma interferência, né? Vem cá, eu nem sei mais o que a gente estava falando sobre essa questão, Manu, que você falou de viúvo. Depois, nesse livro, ele traz também algumas questões sobre a questão do viúvo. E tem um livro que eu acho que ainda não foi traduzido, que é o livro da Glória Delfonso, sobre One by One, que é sobre essa questão do solteiro na igreja, né? E já é mais uma questão do relacionamento da igreja. Mas é interessante, porque às vezes eu converso com alguns solteiros e alguns falam assim, gente, parece que nós somos tratados como pessoas incompletas, né? Há uma patrulha, assim, em algumas igrejas, acho que na nossa eu não percebo tanto, mas eu já vejo pessoas assim, em igreja que só deixaram de ir na igreja porque eram tão perguntados sobre essa questão do casamento, do namoro, do namorado, que eles ficavam sempre constrangidos. Às vezes eram pessoas que queriam namorar, que queriam achar, mas por algum motivo não estava conseguindo. Então, assim, às vezes eu vejo a pessoa sendo muito pressionada e é muito ruim isso, né? A gente tem que deixar as pessoas à vontade e entender os porquês. Às vezes a pessoa tem alguma luta que ela tem e que ela não quer revelar, e a gente precisa orar, e ao invés de ficar perguntando, vamos orar pelas pessoas. E, de fato, e olhar se essa pessoa de fato tem. Eu vejo, assim, pessoas que talvez têm uma idade, que já podia estar casado, está bem empregado, assim, tem condição de ter uma família, então você fica olhando assim, por que aquela pessoa está solteira, né? Então, eu tenho essa curiosidade, sim, mas se houver oportunidade, eu pergunto, por quê? Qual é? Por que você está solteira ou solteira? Mas a maioria das vezes as pessoas estão solteiras por falta de oportunidade mesmo de construir um relacionamento, né? E a gente tem que orar por essas pessoas, colocar essas pessoas diante de Deus, e às vezes, e pode ser que esse não seja o plano de Deus para a vida dela. Uma vez eu vou falar isso para um pai, e o pai é pastor, o pai ficou bravo comigo. Eu falei, se esse não for o plano de Deus para a vida dela, como não? Uma menina bonita, não sei o que. Eu falei assim, aí a menina falou assim, você já me perguntou, aí me olhou para ele, você já me perguntou se eu quero casar? Né? Então, às vezes, parece que todas as pessoas que têm que ficar dentro desse quadrado, né? Nesse quadradinho, e a gente tem que aprender, não só aprender a respeitar o solteiro, como também dar um lugar para ele, achar um lugar para ele. Às vezes a pessoa não quer casar por pura vaidade, porque, né, quer curtir a vida, quer fazer coisas diferentes. Para eles, o casar não é um mandato de Deus, né? Então, a gente precisa entender o que está passando pela cabeça dessa pessoa. Mas, primeiro, sejam bons amigos. Procurem cultivar boas amizades. Conversando uns com os outros, vocês têm que se preocupar, de fato, um com o outro. E procurando conselheiros, pessoas mais velhas mesmo, para você conversar. Certo? Mais alguma coisa, gente? O que mais? Vamos conversar. O Pedro Caxias. Eu queria fazer uma pergunta. Pergunte, Cabral. Até que tem a ver com a nossa última reunião, que foi sobre hospitalidade. O Dudu comentou, né, que a sociedade de hoje, ela valoriza muito pouco o amor ao próximo, né? Tipo, se importar pelo outro. Uhum. E isso pode, muitas vezes, influenciar os cristãos também, né? Então, qual seria uma dica prática que você dá para o cristão buscar o amor ao próximo em Deus? O amor-caridade, que é esse que o C.S. Lewis fala, que é o amor que está bem colocado lá em 1 Coríntios 13, ele dá bastante dicas sobre essa questão, né? E tem um texto que agora, eu falei no grupo sobre hospitalidade lá na capital, depois eu lembro a referência bíblica, lembra do grande julgamento, quando o rei chegar para você e perguntar,
separar ovelhas e cabritos, né? E dizer, entra para o reino, né? Para o meu reino. Então, aqueles que... Porque quando estivesse me vestir, quando eu estivesse preso, fosse visitar-me. Tudo isso ele vai falando. Aí, quando foi que eu fiz isso? Ele, toda vez que você fizer isso a um dos meus pequenininhos, a mim o fizeste, né? Então, a hospitalidade, e qualquer dessas nossas atitudes de amor, elas são intencionais, né? Não pensa que a gente vai espontaneamente fazer as coisas. Eu sempre falo, olha, a gente estava falando sobre hospitalidade, eu falo, hospitalidade dá trabalho, você gasta tempo, e você gasta às vezes dinheiro, sim, né? Para ser hospitaleiro, para isso, eu falei, então, para a gente praticar os nossos atos, vai nos custar algo, né? Vai nos custar tempo, vai nos custar, às vezes, dinheiro, vai nos custar sair de nós mesmos e ir até o outro, né? Os riscos que você corre em você se doar, tudo isso faz parte do sair de nós. Então, por exemplo, nós temos em tempos de pandemia, de isolamento, como é que a gente vai fazer? Então, você faz uma listinha de pessoas que você pode ligar, que você pode perguntar se elas estão precisando de ajuda. Você pode se oferecer para ir na farmácia e fazer a compra do supermercado, né? Aí você vai gastar aí, talvez, gaste até seu combustível, se você tiver. Então, isso é intencionalidade, né? Nós temos que ser intencionais naquilo que nós precisamos fazer. O amigo da igreja, que é o mais tímido, o que está faltando, você liga para saber o que está fazendo. Gente, e às vezes faz uma diferença tão grande, né? Você não só fazer a social do aniversário, você passar uma mensagenzinha pessoal. Isso faz diferença. Às vezes a pessoa está tão jururu e uma ligação. Olha, eu confesso para vocês que eu sou uma das pessoas, eu sou bem preguiçosa para ligar, não é de hoje não. Às vezes eu trocava com a minha irmã, eu fazia qualquer tarefa de casa para ela fazer as ligações que eu tinha que fazer. Olha. Então, assim, ligar é um ato de amor para mim, realmente. Eu quando ligo para alguém é porque eu tirei um tempo, eu me dediquei àquilo. Então, o que eu faço hoje? Passo mensagem. Às vezes, se eu quero falar com a pessoa, eu pergunto primeiro. Você pode falar comigo? A gente pode ter uma conversa, né? Então, faz essas coisas. É o que mais custa para a gente hoje, é isso, dar atenção. Eu falo às vezes assim, quando vai aparecendo alguém assim na porta para pedir uma coisa, eu falo assim, quer uma cesta básica? Então, é mais fácil você dar uma cesta básica do que ouvir. Então, a gente precisa aprender a ouvir, a se importar, a ir até o outro. Isso são os primeiros passos. E ao ir até o outro, você vai conhecer a necessidade dele, né? Abrir sua casa para receber as pessoas é um custo que você vai ter. Principalmente vocês que são solteiros, provavelmente, não sei se seus pais aceitam isso. Então, antes, tem que ter toda essa conversa em casa. O interessante nesse livro do Gary é que ele também fala um pouquinho sobre essa questão da linguagem do amor com os pais. Para vocês solteiros, isso é importante. Como é que vai ser? Como é que você vai lidar com o seu pai? Aprender a lidar essa questão de família toda. Os casados têm só o Marcos, né? Tem mais alguém casado, então que já é uma outra realidade, outros problemas que você vai ter que trabalhar. Mas o solteiro ainda tem todo esse... A gente acha que o solteiro tem todo o tempo para si, né? Não tem. Né, Manu? A gente tem que lembrar que o solteiro também tem seus afazeres, tem suas tarefas a cumprir em casa e no mundo dele, né? Ok? Mais alguém? Eliana, eu. Sim. Diga. Tá ouvindo? Tô ouvindo, Sara. Então, a respeito de abrir a casa e ser hospitaleiro, e é claro que isso é um ato de amor, como você mesmo falou. Sim. Existe muita expressão, e eu acho que ela existe porque de alguma forma reflete a realidade, de abuso de hospitalidade. E claro que existe a noção, a possibilidade, né, de alguém abusar da nossa hospitalidade no sentido de poder, sei lá, tirar algum proveito, acontecer alguma situação constrangedora. Você acha que a gente, como crente, não nos devemos nos sentir lesados em relação a isso? Nós somos sempre os devedores dessa hospitalidade, desse amor, desse receber? Não, de jeito nenhum. Outro dia, uma vez eu estava vendo uma menina, ainda lá na igreja de Brasília, eu estava rindo,
estava fazendo uma reunião com o PJ. Aí alguém estava conversando, uma menina bem invocadinha, filha de uma amiga, ela falou assim, você pensa que crente é bobo? Crente não é bobo, não. Crente não é sinônimo de bobo, não. Eu falei isso mesmo. Então, assim, a gente não pode ser confundido com essa coisa do bobo, né? Porque crente é bobinho. Não, gente, que é isso? De jeito nenhum. Nós temos que cuidar de nós também. É interessante que sobre essa questão, a gente falando sobre... Eu estava falando um pouquinho sobre essa questão da submissão com as meninas e lembrando, o próprio Glume falando assim, olha, você deixar o outro abusar de você também, você está fazendo algo contra Deus, porque está deixando que alguém abuse de você, que é a imagem de Deus, né? E o Tim Keller fala assim, uma mulher cristã, ela pode perdoar, sim, o seu abusador, mas ela tem a obrigação de fazer um boletim de ocorrência. Então, assim, as pessoas pensam que você perdoar é você não fazer uma justiça, você esquecer tudo que o outro fez, faz de conta que nada aconteceu. Assim, sim, você perdoar é lembrar sem rancor, né? E no dia a dia também, a gente não pode deixar que as pessoas abusem de nós. Por quê? Se você está deixando o outro abusar de você, você não está cuidando de alguém que você deveria cuidar. Que é a pessoa que você tem mais responsabilidade de cuidar de você mesmo, em primeiro lugar. Então, ser hospitaleiro é você... E outra coisa, às vezes eu falo para solteiro ser hospitaleiro, como é que é? Só você abrir sua casa para receber? Não. É fazer uma visita, é visitar o outro no hospital, é fazer uma visita a outro em casa, poder marcar um café, tomar um café junto. Às vezes, por exemplo, quando eu não podia receber ninguém em casa, não tinha espaço para receber, e era uma coisa que a gente sempre foi treinada a fazer em casa, era ter um quarto do profeta, né? E eu passei um tempo que não tinha esse quarto. Às vezes chegava alguém e você ia no hotel dele para levar para conhecer Brasília, para tomar um café, para tomar um sorvete, para ver o que Brasília tinha a oferecer. Isso também é hospitalidade. Você pode fazer isso com as suas amigas, com seus amigos também, né? Isso é se hospedar o outro no teu coração primeiro. Não é só abrir a casa para o outro ficar folgado lá, não, né? E outra coisa, quem é hospedado também tem suas responsabilidades, né? Você não pode abusar do outro. Então, eu não posso abusar dos meus amigos também, né? É sempre uma via de mão dupla, não é única. O outro também tem que me dar, né? Certo? Respondi, Sara? Respondeu, obrigada. Nesse livro da Rosária, no comecinho, ela fala também que às vezes, quando você recebe alguém, ela fala que tem às vezes essa mudança dos papéis, né? Às vezes você que está recebendo alguém, mas você acaba sendo o hóspede. E aí às vezes a pessoa que você está recebendo, que está sendo hospitaleira com você, porque está te ouvindo, tá te ajudando e tudo mais. É interessante isso, né? Que não ela fala assim, né? Ligado se você chegar casa. Se você chegar na casa e a pia estiver cheia de louça suja, lave. Se você chegar e a máquina tiver acabado de fazer centrifugar, pega a roupa, põe no varal. Quer dizer, é uma mão dupla, né? E as pessoas acham que... Então, se o teu hóspede é um folgado, você tem que começar a pedir ajuda dele. Olha, hoje eu não posso ir te ver, então vem me ver. Hoje foi eu que te dei carona, então me dê uma carona hoje. Também, né? Assim, é essa troca. A gente precisa aprender a pedir também, né? Às vezes é mais difícil pedir do que dar, né? A própria Bíblia diz que é melhor dar do que receber, mas às vezes você fazer o outro também sair do seu lugar é uma forma de você se doar a ele, ensinar algo a ele, né? Isso aí, Sara, tô te esperando aqui em casa para lavar umas roupas. Beijo, amiga. Não, é só botar no varal, moça. É já para estar lavada, só vai botar no varal. Pedro, você controla o tempo aí, viu? A hora que você achar que tá bom, você pode... Não, tranquilo. Tá bom? Acredito que a gente tenha tempo para mais uma pergunta. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta ou algum comentário? Fale agora ou fale depois. Pode mandar para a gente. A gente passa para a Eliana. Acredito, então, que não temos mais perguntas, né? Em comentário. Então, não, muito bom. Eliana, você pode fazer uma oração para a gente... Posso sim, Pedro. Para a gente encerrar esse momento.
Senhor amado, muito obrigado, Pai, por esse momento que tivemos aqui. Obrigado, Pai, pelo teu amor por nós. Obrigado porque nós podemos amar porque tu nos amaste primeiro. Ser Senhor com todos que estiveram ali e com os que não estiveram, que nós possamos ser pessoas que de nós fluam o amor de nós uns para com os outros, nossa comunidade, na igreja. Seja com essa reunião ainda que vai continuar, com a plenária que os jovens terão. E guarda-nos, Pai, e também para amanhã, teu dia. É em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém.